Graça e paz, amados, sejam bem-vindos ao webinário de Batalha Espiritual. Essa é a primeira aula, depois da introdução, onde nós vamos tratar sobre a contextualização da batalha espiritual. Mas antes de nós começarmos, eu já queria lhe pedir que você compartilhasse as verdades bíblicas, tudo que vai ser dito aqui, com aqueles que precisam ouvir a mensagem. Muitas pessoas têm mandado recados de que têm sido abençoados por esse canal. Esse canal tem alcançado pessoas até fora do país, graças a Deus, esse é mesmo o objetivo. Mas eu vejo que muito poucas pessoas acabam compartilhando, né? Então é muito bom que você me ajude a semear a verdade bíblica, o poder de Deus, a palavra de Deus, no maior número de pessoas possível. Então, por favor, dê o seu like, compartilhe, me ajude, se una comigo para nós levarmos o Evangelho para o maior número de pessoas possível, ok? Já quero lhe agradecer por isso aí. Então vamos lá, vamos começar. Quando nós falamos de batalha espiritual, o primeiro texto que vem à sua mente é o texto de Efésios, capítulo 6, né? Epístola de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, onde vai falar da armadura de Deus. Tenho certeza que você pelo menos já ouviu falar sobre isso aí. Se você buscar na literatura evangélica, a maior parte dos livros de batalha e guerra espiritual vão trazer esse texto como texto áureo, né? Vão se basear nesse texto. E eu poderia ter escolhido qualquer outro texto para trabalhar esse curso, porém, eu escolhi esse mesmo texto de Efésios capítulo 6 para desconstruir, desmistificar as premissas, as proposições, as ideias e as teologias que criaram a partir desse texto, ideias místicas que não têm nenhum compromisso com a exegese bíblica e que são feitas tão somente com o intuito de vender, né, de comércio. O povo gosta daquela coisa hollywoodiana, né, de anjos brigando com demônios no céu, aquela coisa toda. Isso aí vende muito livro, mas aqui não é o meu interesse vender nada, até porque eu não ganho nada para estar aqui. O meu interesse é que você aprenda e aprenda a verdade, aprenda como está na palavra de Deus. Então nós vamos falar durante todo esse webinário de Éfeso, porque Éfeso, quando Paulo escreve essa carta para Éfeso, onde está esse texto no capítulo 6, ali estava ocorrendo uma batalha espiritual. E para você entender esse texto, que está no capítulo 6 de Éfeso, é muito importante que você entenda o contexto, o porquê que o apóstolo Paulo escreveu o que escreveu. Quais as razões, quais os fatos que levaram Paulo a escrever sobre batalha espiritual. E você pode ver que pouquíssimas das suas cartas falam sobre isso, mas no livro inteiro de Éfeso ele vai bater muito nessa questão do domínio de Satanás, das estratégias de Satanás. Enfim, então é um livro realmente chave para a gente poder estudar esse assunto e nós vamos fazer a partir de agora. Então, eu já vou pedir que você abra aí a sua Bíblia, tente acompanhar comigo, Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 10, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então esse é o texto que nós vamos
trabalhar, e para que você possa entendê-lo, é muito importante, como eu disse, que você entenda o contexto. Então vamos lá. Éfeso é uma cidade onde o apóstolo Paulo chegou, encontrou alguns discípulos de João, que haviam sido batizados no batismo de João, porém não conheciam o batismo em nome de Jesus, não haviam recebido ainda o batismo no Espírito Santo. Então, provavelmente, o cristianismo, que era praticado naquele local era um cristianismo indiferente. Porque nem todo mundo que diz que é cristão, ou nem todo lugar que há uma igreja, ela é relevante. Há a necessidade de um requisito, e esse requisito se chama poder de Deus. Se não houver o poder de Deus, a igreja vai ser indiferente. Lá no meu bairro, por exemplo, onde eu moro, tem 52 igrejas. E nada muda, continua sempre a mesma coisa, as pessoas continuam com os mesmos hábitos, Você não vê nenhum mover de Deus naquele lugar, embora tenha 52 igrejas. Por quê? Nós vamos estudar as razões pelas quais isso acontece, mas por hora é importante você saber que é muito importante que haja o poder de Deus, exista o poder de Deus para que um sistema seja alcançado, para que uma cultura seja impactada, para que pessoas sejam transformadas. E aí Paulo chega naquele local, pergunta aos discípulos, eles revelam que foram batizados no batismo de João. Paulo, então, os batiza novamente, mas agora em nome de Jesus, como é o correto, e ora sobre eles. E quando ora sobre eles, vem sobre eles o Espírito Santo. Eles começam a falar em outras línguas, ou seja, eles recebem ali o poder de Deus, recebem o dom do Espírito Santo, E aí ganham poder para poder trabalhar, para poder trabalhar em ministérios e batalhar nessa guerra espiritual. E aí Paulo encontra vários problemas quando chega em Éfeso, porque de imediato ele vai nas sinagogas onde os judeus frequentavam, se reuniam e começa a discorrer sobre a palavra de Deus ali. Porém, os judeus o resistiram e não permitiram que Paulo falasse nas sinagogas mais, muito pelo contrário. Os judeus começaram a tumultuar a multidão e colocar a multidão contra Paulo. E Paulo teve que abaixar sua bola, saiu do meio dos judeus, se afastou deles e acabou indo para a escola de um tal Tirano, E lá nessa escola ele ficou durante 2 anos pregando a palavra de Deus. Pregando não, na verdade a Bíblia diz que ele ficou ensinando a palavra de Deus aos discípulos e aos demais durante 2 anos. E nesse período em que ele ficou ali ensinando a palavra de Deus, ensinando doutrina e tudo mais, muitas coisas começaram a acontecer. Paulo começou a orar, pessoas eram curadas, muitos demônios passaram a ser expelidos, e essa cidade de Éfeso, essa grande metrópole portuária que recebia gringos de todos os lugares, era uma grande metrópole, era a maior metrópole da Ásia Menor. Lá tinha o templo da deusa Ártemis, que é uma das 7 maiores maravilhas do mundo. E nesse templo, esse templo era uma fonte de renda dessa metrópole, Eles vendiam esculturas, vendiam livros, artifícios, de magia, de idolatria, de misticismo. Vendia tudo isso aí. A fonte de lucro da cidade, a riqueza da cidade estava nisso aí, estava no ocultismo, E Paulo encontrou um problema, porque a partir do momento que ele começa a orar pelas pessoas, elas são curadas, começa a expelir demônios, as pessoas começam a ter problema na parte comercial. Os comerciantes começaram a questionar, poxa, esse Paulo é uma ameaça para nós, esses cristãos são uma ameaça para nós, porque se as pessoas começarem a se converter e começarem a parar de comprar, nós vamos ter prejuízo, E aí, alguns judeus começaram a expulsar demônios em nome do Jesus de Paulo, judeus que não eram convertidos. E aí o demônio chegou e falou, olha, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas você quem é? Eu não conheço. E aí esses demônios, eles agrediram esses judeus, feriram esses judeus, até o ponto de os deixarem nus, ficaram nus. E isso gerou um temor muito grande na cidade. Eles ficaram realmente estupefatos com o que aconteceu. E muitas pessoas começaram a vir até Paulo para conhecer do Evangelho, para conhecer a respeito de Jesus. Muitas pessoas começaram a se converter, muitas pessoas mesmo. A Bíblia diz, lá em Atos 19, que muitos ocultistas, muitos feiticeiros, iam até as praças públicas para queimar os seus livros de magia,
porque se converteram ao Senhor. Você vê que Éfeso experimentou de um avivamento, de um despertamento real, porque quando o poder de Deus opera no local, seja na sua cidade, seja no seu bairro, seja no seu lar, na sua casa, seja na sua escola, coisas acontecem, as pessoas realmente são renovadas, as pessoas se convertem realmente, né? E isso aconteceu, houve um grande avivamento na cidade de Éfeso. E o engraçado disso tudo é que Paulo, ele não fez culto do descarrego, né? Ele não ficou ungindo material para entregar a ninguém, embora lá em Atos 19 você vai ver também que os lenços de Paulo eram levados até as pessoas, e essas pessoas eram curadas quando tocavam os lenços, né? E aí você vai ver algumas pessoas aí que se auto-intitulam apóstolos, dizendo que eles têm essa mesma autoridade de ungir coisas e tal, só que é um contexto totalmente diferente. Primeiro que esses de hoje não são apóstolos, né? E segundo que o contexto ali era totalmente diferente, foi algo pontual que Deus usou para poder convencer as pessoas, né, e levar as pessoas para o Evangelho. Então, isso não é uma doutrina, isso não é algo que qualquer um deve fazer como se fosse uma doutrina. Então, Paulo começou simplesmente a ensinar. Paulo não fez mais nada. Paulo foi para a escola de Tirano e de lá ele ficou ensinando a palavra de Deus. E quando você ensina a palavra de Deus, essas coisas acontecem. Quando você ensina a palavra de Deus como ela é, o Espírito Santo, ele testifica a palavra e o Espírito Santo começa a agir. Porque sem o Espírito Santo, amados, a gente não faz nada. Sem o Espírito Santo, você não chega a lugar nenhum. Mas o Espírito Santo, ele não tem compromisso com o pregador. O compromisso do Espírito Santo é com a palavra. Se eu chegar no local, abrir a boca, começar a falar, mas não falar a palavra, a verdade, o Espírito Santo não age. O Espírito Santo ele só age para testificar a palavra de Deus. Então, como Paulo ensinava a doutrina, a palavra de Deus, e mais tarde em outros vídeos nós vamos aprofundar isso aí, então o Espírito Santo operou de forma poderosa naquele lugar, né? E vamos lá. Então, entendendo esse contexto aí, de Éfeso, você entendendo como funcionava a questão da idolatria, do ocultismo, das dificuldades de Paulo, que foi muito perseguido pelos comerciantes, teve que se esconder, depois voltou, alguns cristãos foram julgados, e a perseguição foi uma perseguição ferrenha. Houve um avivamento? Houve, mas também houve muita perseguição até o final, né? Jesus Cristo disse assim: ninguém é maior do que seu Senhor. Então, se me perseguiram, perseguirão a vós. Mas se me ouviram, também ouvirão a vós. E sempre na nossa vida, nós que somos cristãos, nós sempre seremos perseguidos. Se você é um cristão, não sofre perseguição, tem alguma coisa errada com você. Porque o apóstolo Paulo disse o seguinte: todos que se dispuserem a viver piedosamente serão perseguidos. Então, a perseguição é uma marca do cristianismo genuíno, né? E a gente tem que saber lidar com isso de uma forma muito tranquila. Então, a igreja de Éfeso, por um lado, muitas pessoas eram convertidas e alcançavam o evangelho. Outras perseguiam a igreja. E isso é normal, faz parte de todo avivamento na história. Quando você olhar o avivamento, você pode ver que ele foi seguido, foi acompanhado de muita perseguição. Agora, vamos lá, amados. Contra quem é essa batalha? Essa batalha é contra quem? Nós vemos hoje aí algumas pregações, alguns livros, trazendo a ideia de que essa batalha é entre Deus e Satanás. Amados, o dia que Deus lutar contra Satanás, acabou Satanás. A Bíblia diz que quando Jesus vier, ele com o sopro da boca vai resolver tudo. Vai acabar com todos os seus inimigos, né? A Bíblia diz que toda a autoridade é dada a Jesus na terra, no céu e embaixo da terra. O diabo ele não tem poder nenhum para enfrentar Deus, nem para provocar Deus, ele faz isso. Martinho Lutero disse que Satanás é um cãozinho na coleira de Deus, só faz o que Deus permite. Então não existe essa hipótese de você colocar Deus e Satanás numa batalha. A batalha não é entre Deus e Satanás. Eu li um livro adventista, e adventista crê nisso aí, A Esperança, de Ellen White, onde ela vai dizer que Lúcifer era irmão de Jesus e que Lúcifer tinha ciúme de Jesus e eles discutiram. E aí Lúcifer se rebelou contra o pai. Gente, que história doida é essa? De onde essa mulher tirou isso? Né? Como é que Lúcifer discutiu com Jesus? Jesus não discute com Satanás, não. Satanás obedece a Jesus, ele é submisso.
né? Ele não tem poder nenhum contra Jesus. Jesus é o próprio Deus. Jesus é o Criador de todas as coisas, né? Então, Satanás não tem poder nenhum com relação a Jesus. Então, essa batalha não se dá. Também não se dá entre anjos e demônios. Ah, mas lá no livro de Daniel fala que o anjo estava levando a oração de Daniel, foi interceptado pelo príncipe da Pérsia, que era um demônio, e houve 21 dias de guerra espiritual. Pode parar. Aquilo ali é um outro cenário, numa outra época. O cenário espiritual no Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento. No Novo Testamento, nós temos Jesus, que morreu na cruz do Calvário, recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus colocou todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, subjugou o diabo. A Bíblia diz que ele expôs o diabo à vergonha pública, não é verdade? Jesus Cristo, ele adquiriu toda a autoridade. Tá bom? Então não existe essa coisa de anjo levar oração, porque hoje ele é o nosso mediador. É ele que leva até o Pai, vamos dizer assim, as nossas orações, é o Espírito Santo. Satanás vai interceptar Jesus de forma nenhuma. Nós vivemos outro tempo. A gente não pode pegar um texto da Bíblia e sair dizendo aquilo que a gente pensa. A gente tem que estudar a Bíblia como um todo, para que a gente venha entender, né, que no Antigo Testamento nós temos uma realidade espiritual. Já no Novo, na Nova Aliança, nós temos uma outra realidade espiritual que a gente deve conhecer, que é a realidade espiritual de hoje. Então não vou ficar falando do Velho Testamento. Vamos falar da nossa realidade. E na nossa realidade não existe batalha entre Deus e Satanás, pelo amor de Deus. Aqui nós vamos ver no versículo 12, que diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Ou seja, a luta, a batalha se dá entre nós e os demônios, que ficam onde? Nos ares. A nossa luta é com eles, não é uma luta entre Deus. É claro que Satanás guerreia conosco para atingir indiretamente a Deus. Qual é o objeto da batalha? O objeto dessa batalha é a nossa alma, é a alma do ser humano. Toda batalha gira em torno da alma do ser humano. Mais nada. Satanás não está interessado em nada seu dinheiro, nada. Ele está interessado na sua alma. Né? E a batalha é para isso aí, é para garantir que sua alma vá para o inferno e não para Deus. O Satanás só quer isso. O foco da batalha é esse aí. Se nós olharmos, por exemplo, para o exemplo de Jó, observe o que aconteceu com Jó. Deus estava lá. A Bíblia diz que Satanás aparece na presença de Deus. Satanás não provoca Deus, de jeito nenhum. Mas Deus provoca Satanás. Deus fala: tá vendo ali meu servo Jó? Meu servo fiel? Vai lá. Tenta lá alguma coisa com ele para ver se você consegue. Satanás então ele tem tudo, ele é rico, ele tem dinheiro, ele está bem de vida. Aí é fácil, né? Ser crente, aí é fácil. Deixa eu tocar nos bens dele, né? Para ver se ele vai continuar com a sua fé, ver se ele te ama mesmo. Porque Satanás, ele duvida realmente que a gente possa seguir a Deus por amor, porque ele não tem amor, ele é desprovido de amor. Então, Satanás, presta atenção, ele não conhece aquilo que ele não tem, que ele não experimenta. Ele realmente é tão mau, tão perverso, que ele acredita que o homem é incapacitado de amar. E Satanás desafiou Deus. Não, eu vou tocar nas coisas dele. E Satanás foi lá e tirou tudo de Jó. Observe, ele só foi porque Deus permitiu. E aí ele não conseguiu nada, porque Jó permaneceu fiel. Aí ele voltou até Deus e falou assim: permita-me que eu toque, né, na sua saúde, para que ele venha blasfemar contra ti. Deus permitiu. Jó foi lá de novo, tocou na saúde de Jó. O diabo tocou na saúde de Jó. Né? E Jó também não blasfemou. Até a esposa de Jó ficou contra ele, mandou blasfemar contra Deus. E Jó falou: você é doida, mulher, vou blasfemar contra Deus. Né? Ele deu, ele tirou, bendito seja o Senhor. E Satanás foi envergonhado. Aí você diz assim: mas por que Deus permitiu? Deus permitiu, amados, para que Jó tivesse uma experiência com Deus, para que Jó conhecesse Deus, não de ouvir falar, como ele disse, mas para que ele o conhecesse na real, o experimentasse, o visse face a face. Então, às vezes, Deus permite que Satanás faça coisas na nossa vida para que nós possamos, por exemplo, quebrar o nosso orgulho,
para que nós possamos, por exemplo, nos achegar até Deus, ou para que possamos ter uma experiência com Deus. É bem verdade que alguns acabam sucumbindo nesse processo, porque optam pelo pecado, optam por viver levianamente. Mas Deus, quando permite que Satanás ele toque ou nas suas finanças, ou na sua saúde, né, ou na sua família, enfim, ele permite não é para te fazer mal, é para te quebrantar. Porque não adianta nada você ficar altivo, orgulhoso, com dinheiro, com saúde, né, com uma família bonita, e no final ficar eternamente sofrendo no exército, no inferno. Então, Deus, amados, ele permite essa constrição da sua alma, do seu espírito momentâneo, mas para que você possa alcançar arrependimento e possa buscar a Deus. Então, Deus ele é soberano em sua sabedoria, em sua ciência, e ele faz isso com esse propósito. Mas veja bem, tudo que Satanás queria fazer com Jó, ele teve que pedir permissão a Deus, ok? Então, Satanás, ele é submisso a Deus. Ele não tem gente que coloca Satanás, parece que tem mesmo poder que Deus. Não faça isso. Isso é uma blasfêmia contra Deus. Você está enaltecendo o diabo e está diminuindo Deus, que já não é onipotente para você. Então a sua fé tem que ser essa, de um Deus onipotente, que pode todas as coisas, que é milhões de vezes maior, não tem nem conta para isso, do que o poder de Satanás. E quando você começa a ter essa visão de Deus, a sua fé é diferente, o seu posicionamento na batalha espiritual é diferente. Você não tem medo, você tem segurança. E é importante que você tenha isso no momento da batalha espiritual. Como eu disse, para terminarmos esse vídeo, amados, o objeto da batalha nossa é a alma do homem. E aí eu gostaria de ler com vocês 1 Coríntios 5:5, que diz assim: seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Apenas para corroborar o que eu disse a respeito de Jó, a respeito do fato de Deus permitir que Satanás toque na nossa vida, né? Da nossa vida que eu digo, nas nossas finanças, ou saúde, ou família, enfim. Paulo aqui, por exemplo, existia uma pessoa na igreja de Corinto que era uma pessoa que estava fornicando, né, com a sua madrasta. Era um camarada que se dizia cristão, mas extremamente depravado, né? E Paulo dá uma orientação à igreja de Corinto, dizendo o seguinte: olha, pegue esse aí e entregue esse aí a Satanás. Entregar a Satanás, amados, aqui, é você tirar essa pessoa da comunhão e colocar ele de volta para o mundo. É tirar ele da comunhão. Por quê? Porque quando você sai da comunhão, você fica vulnerável. Quando você sai da comunhão, você fica fraco. Porque você deixa de ter, na comunhão dos irmãos, a palavra, o amor, a troca de amor, de experiências, o carinho, o amparo que é necessário, que na união, que na congregação você tem. Você isolado, você fica vulnerável. Então, Paulo sabia disso. E Paulo falou: entrega ele a Satanás, para quê? Para que lá no mundo ele sofra, para que lá no mundo Satanás toque no seu patrimônio, para que lá no mundo Satanás toque ou na sua saúde, para que lá no mundo Satanás toque, enfim, na sua família. De alguma forma, Satanás vai tocar botando uma depressão, enfim, seja o que for, Satanás vai agir de uma forma que vai contristar a sua alma, mas é essa a intenção realmente. Para quê? Para que você quebre o seu orgulho e para que você realmente busque arrependimento e volte para Deus com sinceridade. Porque enquanto o homem está orgulhoso, enquanto o homem está altivo, ele é capaz de estar na igreja e está em pecado e está tudo certo. Ele está na igreja e está fornicando, né? Ele é capaz de no sábado ir para um motel com uma prostituta e à noite adorar o Senhor no domingo. Hoje em dia a gente está vivendo isso no meio da igreja. Isso acontece. Então esse tipo de pessoa, às vezes, Deus permite que Satanás vá lá. Lembra que Jesus falou para Pedro? Pedro, Satanás está me pedindo para te ir andar como trigo, e eu tenho intercedido por ti. Né? Ou seja, Satanás estava vendo que Pedro estava vacilando e estava usando isso como uma legalidade, uma justificativa, pedindo a Jesus, olha só, pedindo a Jesus, ok? Autorização para poder tocar na vida de Pedro, e Jesus estava intercedendo por ele, para que isso não ocorresse.
Então é muito importante, amados, que nós busquemos a santificação, porque a santificação vai nos permitir viver uma vida longe dos ataques de Satanás, protegido dos ataques de Satanás. Por isso que João vai dizer lá no capítulo 5, né, que aquele que não comete pecado, não vive em pecado, o diabo não lhe toca. Por quê? Porque é a santificação. Mas se você é crente e vive pecando, ou vive longe da santidade de Deus, você é vulnerável aos ataques de Satanás. É importante que você já comece a fazer uma autoavaliação e já comece a olhar para a sua vida para começar a entender o porquê certas coisas acontecem com você, por que o diabo te envergonha tanto, porque tanta coisa acontece na sua vida e você fica Jesus, Jesus, Jesus. Às vezes está faltando o quê? Santificação, entendimento da palavra. E no decorrer dos vídeos que você verá aqui, você vai entender exatamente a cada vídeo como você deve se posicionar, o que você deve fazer para que você saia vitorioso nessa batalha, para que você tenha autoridade espiritual e para que o inimigo jamais toque nem em você e nem nos seus. Amém, queridos? Então, que Deus abençoe vocês e fiquem na paz.